Deus aí? Não está muito animado, né? Vou perguntar de novo, vamos ver se você vai agora, né? Quem está a fim de ouvir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus pela sua vida. Diga para o irmão do lado, coloca o cinto aí, que o negócio vai ficar violento agora. Amém? Coloca o cinto, irmão. Coloca o cinto. Gênesis capítulo 26, verso 33. O tema está aqui. Perceba, lugar de legado. Diz assim: Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Diga comigo, Berseba. Isaac deu o nome de Seba, por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar tão forte os nossos corações, que o seu nome venha ser exaltado e glorificado. Pai, não permita que o inimigo roube a palavra de hoje, que a palavra venha cair como uma força, com força nos nossos corações, e que o Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Essa semana foi uma semana especial. Eu acho que mais ou menos uns 3 ou 4 esboços de palavra. Deus falou tão forte ao meu coração. Ontem nós tivemos um culto de voluntários aqui, e Deus falou de uma forma tão poderosa no nosso meio ontem. Foram tantas mensagens, mas uma delas me chamou a atenção. Na verdade, quando eu li Gênesis capítulo 26, eu não li sobre Berseba. Eu estava lendo o texto que diz que Isaac semeou naquela terra. Isaac está indo para o Egito. Tem uma crise terrível de fome, de escassez. E no caminho do Egito, Deus vai dizer para ele: não, você não vai para o Egito. Você vai para outra cidade. E a cidade que Deus envia Isaac é uma cidade semiárida, uma cidade que era um pouco deserto, pouca chuva, um lugar difícil de agricultura. Não era uma cidade que se escolhia para morar, principalmente em tempos de crise. O Egito era o melhor lugar, tinha o rio Nilo. O rio Nilo, ele ajuda não apenas a manter a questão agrícola, mas também de sobrevivência. O que Isaac está fazendo é o caminho correto. Jacó vai fazer isso posteriormente. Aliás, Jacó através de José. Mas Deus vai dizer para Isaac: não, você vai ficar nesta terra semiárida, essa terra que provavelmente seja uma terra de escassez. O que Deus está falando para Isaac é: eu sou o seu rio. Eu sou aquele que vai mudar a sua história. Eu sou aquele que é suficiente na sua vida. Independente do lugar que você estiver, você vai prosperar. Ah, pastor, Itapetininga nada avança, Itapetininga nada dá certo. Ei, se Deus estiver no negócio, tudo prospera aqui nesta cidade. Se Deus te chamou para esta cidade, se Deus te colocou aqui, pode ter o rio Nilo em Sorocaba, Deus vai fazer você frutificar e prosperar aqui. Quem entendeu, diga amém. Depois outro dia eu prego sobre isso. Então Isaac, entendendo isso, diz a Bíblia que ele semeou naquela terra. Não é numa terra próspera, não é numa terra boa, é numa terra com chances grandes de fracasso. Mas a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. Alguns vão dizer que Isaac colhe no mínimo 3 vezes mais do que uma colheita comum num tempo bom. Isaac está colhendo muito, está prosperando numa terra onde todo mundo diz que não vai ter. Alguns dizem para mim, já disseram isso para mim: pastor, você tem que ir embora, aqui não dá certo mais, aqui nenhuma igreja avança. Aqui as igrejas, ei, se Deus me quer aqui, é aqui que eu vou prosperar. Se Deus me plantou aqui, é aqui que eu vou prosperar. E não importa o que estão dizendo aí, se Deus dizer, vai avançar, vai avançar. Porque Deus é o nosso rio, Ele é a suficiência, Ele é tudo o que nós
precisamos. Gênesis capítulo 26 também vai nos mostrar algo profundo. Porque em Gênesis 26, Isaac vai desentulhar os poços, vai abrir os poços que o seu pai Abraão cavou. Também vai cavar novos poços, vai ter duas brigas. Você sabe melhor do que eu. Mas um poço prospera, não tem briga. Reobote, lugar de expansão, lugar de avanço, lugar que é seu, lugar que ninguém pode tomar. Mas tem algo incrível no capítulo 26. Isaac vai para Berseba, diga comigo, Berseba. E ali acontece uma série de coisas. Uma série de coisas. Quando chego nessa parte da mensagem, eu fiquei realmente impressionado, porque não era o meu objetivo chegar até aqui. E eu fui perceber que Berseba é o lugar tanto de Abraão, como de Isaac, como de Jacó. É um lugar que fala muito sobre a família, fala sobre gerações. Abraão, você sabe melhor do que eu, ele é pai aos 100 anos de idade. Isaac, quando está em Berseba, vai estar com mais ou menos 80 anos de idade. Jacó, quando vai para Berseba, ele já está na sua velhice. Quando ele está indo para o Egito, é muito tempo. Mas é uma cidade, é um ambiente que faz parte tanto na vida de Abraão, como na vida de Isaac, como na vida de Jacó. E eu decidi chamar a mensagem de hoje, Berseba, um lugar de legado. Porque aqui eu encontrei 4 tipos de legado, que você encontra através da atitude de Abraão, que ecoou, ressoou na vida de Isaac, mas também na vida de Jacó. 4 tipos. E eu quero tratar com vocês hoje esses 4 tipos. O primeiro tipo de legado que se deixa, diga comigo, Berseba, lugar de provisão. O primeiro tipo de legado é o legado da provisão, do cuidado, do sustento. É aqui que Abraão vai cavar os poços. Abra comigo em Gênesis capítulo 21, verso 31. Eu vou precisar correr um pouquinho para a gente ler, são muitos textos. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, o comandante do exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou ali uma tamargueira em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Abraão, ele faz um pacto. A palavra Berseba, na verdade, é poço do juramento, ou poço do 7. Porque ele faz um pacto com Abimeleque, dizendo, ninguém vai tocar no poço que é meu. O poço, eu fiz uma comparação de manhã, e eu quero que você guarde as proporções, que eu sei que há proporções diferentes. Mas o poço para aquela época, numa terra difícil, numa terra semiárida, numa terra onde tinha escassez, o poço era uma das coisas mais caras, mais ricas, mais importantes que tinha. Vamos comparar com o petróleo nos dias de hoje. Quem tinha um poço tinha muita riqueza, porque além de provisão para a sua família, também era o lugar de sustento para os animais e investimento na agricultura. Então essa pessoa prosperava. Abraão vai e cava o poço. Ele está trazendo provisão, sustento. Mas tem algo incrível, quando você cava um poço, o poço não acaba no ano que vem. Fica para as gerações, fica para o próximo. Mas mais do que isso, o que Abraão faz em Berseba, ele planta uma tamargueira. Muitos confundem com tamareira, ou tamareira. Mas na verdade a tamargueira era uma árvore que dava aí nesses lugares difíceis, profundas raízes, vivia há anos, quem sabe até século, ou um pouco mais, mas ela tinha algo impressionante, ela era forte, dava sombra. Nós estamos falando de uma terra difícil, num lugar, num ambiente de escassez. Abraão cava poço e planta uma tamargueira. O que ele está fazendo? Muitos comentaristas vão dizer que ele planta um lugar de acolhimento, hospitalidade. O que Abraão está fazendo não é para ele apenas, é para aqueles que viriam. É para aqueles que viriam depois. Olha o que acontece então, Gênesis
capítulo 46, verso 5, anos depois, perdão gente, nós já falamos de Isaac, agora falando de Jacó, anos depois, e quando eu falo de tempo, eu estou falando de muito tempo, agora passou Isaac já estava lá, ele foi próspero lá, ele reativou os poços, você sabe toda a história, eu acabei de dizer, chega em Jacó, olha o que diz em 46, verso 5, então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carroças que Faraó havia enviado para transportar. É de Berseba que Jacó sai. Ele está em Canaã, mas é de Berseba que ele sai para o Egito, aonde ele vai receber sustento, provisão, cuidado de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que um pai e uma mãe, uma família precisa deixar o legado de cuidado, de provisão, de futuro para a vida dos seus filhos. O que Abraão fez ecoou na vida de Isaac, mas também ecoou na vida de Jacó. O que eu aprendo aqui, que movimentos de obediência você faz hoje, vai se transformar num legado de provisão na vida dos seus filhos. Que sementes que você está plantando agora, vai transformar o futuro da sua família. Presta atenção nessa frase. Seus filhos vão beber das águas do poço que você cavou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os seus filhos vão beber da água do poço que você cavou. Eu quero entregar uma palavra para você, que assim como eu, não vem de uma família rica, não vem de uma família que sobrou de grandes heranças. Quem sabe você está tendo que começar tudo do zero, assim como eu e assim como a minha esposa tivemos que fazer. Não sou filho de pastor, não ganhei casa própria. Um dia espero fazer isso para os meus filhos, mas eu não tive. Nossa família conquistou, foi suado, foi difícil. Quero dizer uma coisa para você: não pare por nada. Continua. Pastor, está difícil demais. O poço que você está cavando vai ser o poço que a sua família vai beber desta água. Pastor, mas é difícil demais. Não interessa, não importa. Se é assim, se nós vamos ser aqueles que vamos começar os processos, então vamos pagar o preço, porque os nossos filhos vão beber água dos poços que nós estamos cavando hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não cavar, os seus filhos vão ter que cavar. Se você não fazer, não pagar o preço, os seus filhos vão ter que pagar. Pioneiros sofrem muito mais. Eu não tenho dúvida que a segunda, terceira, quarta geração de pastores, essa igreja depois de mim, vai ter muito mais êxito do que eu. Não vai precisar pagar o preço que eu paguei há 10 anos atrás. E está tudo bem. É o preço, então nós vamos pagar. É o preço, nós vamos pagar. Os meus filhos vão mais longe do que eu. Eu vou cavar poços, eles vão beber a água e está tudo bem. Eu vou pagar o preço e eles vão beber a água e está tudo bem. Eu vou plantar tamargueira e eles vão viver da sombra dela. Está tudo bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Toda obediência é um ato de adoração, uma semente no Senhor. Talvez seus frutos não apareçam agora, mas no tempo certo, as próximas gerações vão beber daquilo que você cavou hoje. Você não pode desistir. Você não pode. Você não pode. Ah, pastor, mas é difícil. Pioneirismo é difícil. Quem está disposto a começar algo vai sofrer. Não adianta. Eu fiquei muito feliz, eu estava contando de manhã. Eu fui dos meus irmãos, agora o meu irmão também está se formando. Dos meus irmãos eu fui o primeiro a se formar. Foi um processo difícil, fui o primeiro a pós-graduar. Tive a honra de passar por todo esse processo aos 30 anos de idade. E para que você está falando isso, pastor? Porque alguma coisa mudou em mim, referente ao futuro dos meus filhos. Hoje eu tenho um filho, o Caio está aí na igreja. E eu estava contando hoje de manhã.
honra que é ver meu filho pegar a malinha, ir sozinho para a faculdade, construir o seu futuro. E mais do que isso, ele paga a faculdade dele sozinho, trabalhando. E ele faz isso com honra. Quando eu vejo meu filho chegando em casa, eu tenho um orgulho de ver aquilo, uma honra de ver aquilo. Ele está ouvindo hoje isso. Sabe por quê? Com as lutas dele, com as limitações dele, e ele é um menino incrível. Está vencendo, porque um dia alguém na nossa família decidiu vencer. É uma referência, é um legado. Pastor, é difícil demais cavar poços. Eu não tenho herança, eu não tenho nada, eu tenho que construir tudo do zero. Continue. Os seus filhos vão beber das águas que você cavou, do poço que você cavou. Ah, os meus filhos estão debaixo de sombra. Mas fui eu que plantei a tamargueira. Fui eu que investi. Fui eu que me posicionei. Ei, mude a história da sua família a partir de hoje. Mude a história da sua família. Continue cavando. Continue plantando. Continue investindo. Os seus filhos vão mais longe do que você. Eu vou falar isso de novo. Os seus filhos vão mais longe do que você. Ei, fala pra mim, não é verdade? Você quer ir bem, mas nada é melhor do que ver os nossos filhos melhor do que a gente. Eu não é? Fala a verdade, levanta a mão pra eu ver. Não, quem não tem filho vai viver isso, irmão. Vai viver isso. Irmão, veja a hora. Minha filha, ela tem 11 anos, ela fala de medicina desde que ela nasceu. Ela tá, o coração dela, eu estava indo para casa hoje, Deus falou comigo com a pastora, a gente foi chorando embora. Deus fala com a gente toda hora. E eu disse assim, amor, que eu chamo ela assim, de amor. Eu não chamo de fofinha não, é só o Davi que chama. Eu falei, Raquel, eu vou falar. Cadê ela? Não fique brava comigo. Eu disse para ela assim, eu fiz 40 anos e a morte parou de ser um problema para mim. Se eu morrer, eu não tenho muito medo não. Quando eu era jovem eu morria de medo de morrer. Agora parece que está mais tranquilo para enfrentar a morte. Mas eu falei para ela, eu só teria um problema. Só um probleminha. Que eu queria estar no dia da vitória dos meus filhos. É só isso. É só isso que eu quero. Eu quero entregar o jaleco para ela. Eu quero entregar o diploma na mão deles. Se não fosse isso, irmão, morrer tanto faz. Viver é ganho, morrer é lucro, tanto faz. Mas quando a gente olha para os nossos filhos, meu Deus do céu. Ei, eu vou profetizar de novo. Essa igreja é barulhenta, pastor. Agora que você descobriu isso. Agora que você descobriu isso. Os seus filhos vão beber da água do poço que você cavou. Os seus filhos vão usar a sombra da tamargueira que você plantou. Não desista. Vai ser trabalhoso, vai dar trabalho, mas vale a pena. Segundo legado, diga comigo assim, perceba, lugar de buscar a Deus. O segundo legado que você deve deixar na vida de um filho é que ele entenda que a maior coisa que ele precisa é buscar ao Senhor. Ele pode ser um bom profissional, ele pode ter riquezas, mas tudo isso não é válido se no fim da vida dele ele não tiver um encontro com Cristo. Olha o que acontece em Berseba com Abraão. Gênesis 21, 33. Gênesis 21, 33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. O Abraão
aquele que teve que pagar o preço, o primeiro, invocou o nome do Senhor. Vai para o verso de 26 do capítulo 25. Gênesis 26, 25. Agora é Isaac, mais ou menos 80 anos depois. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, amou a sua tenda. Ei, Isaac está fazendo o que viu Abraão fazer. Gênesis capítulo 21, Isaac nasce. A tamargueira, o limpar os poços de seu pai Abraão acontece depois. Possivelmente Isaac já nasceu. Possivelmente ele é uma criança que viu o seu pai invocando o Senhor. Não só isso, Gênesis capítulo 22, preste muita atenção, olhe para mim. Gênesis 22, Deus chama Abraão para ir para o monte fazer um sacrifício. Ele pega o seu filho e vai fazer o sacrifício. O sacrifício é o próprio filho. E quando ele está entregando o sacrifício, aparece o cordeiro. Você sabe melhor da história do que eu. Sim ou não? Sim ou não, gente? Isaac sabe, presta atenção, que o seu pai estava disposto inclusive a sacrificá-lo para honrar a Deus e obedecer a Deus acima de tudo. Este é o exemplo de Isaac, um homem fiel a Deus acima de tudo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Cadê a Lívia? Ela fica desesperada, irmão. Ela é igual a mãe, briga comigo o tempo todo. Eu falei, esses dias estava no carro, eu, a Raquel e a Lívia. Estava em viagem, eu acho. E eu disse assim, Lívia, você vai ser pastora. Olha lá. Ela disse, eu não. A Raquel disse assim, não, eu não quero. Não quero nada de pastor. Eu falei, hoje está amarrada, a Raquel me puxou a orelha hoje. Ela falou, não vai ser pastora não. Eu falei, não, você vai ser pastora, Lívia. Ela falou assim, não vou ser pastora. Não é porque você é que eu vou ser. E a Raquel do lado, não vai ser. Quase que intercedendo, em nome de Jesus, Senhor. Não deixa. Eu sei como é difícil. Aí eu peguei e falei, tá, você não vai ser pastora, Lívia? Não. Mas e se Deus mandar? Daí ela olhou e disse assim, aí eu vou. Isso é o 100% de êxito. Um filho que ouve mais a Deus do que o pai. Eu disse, coloca o cinto. Um filho que honra a Deus acima de tudo, mesmo que o pai fale ao contrário. O grande sucesso da sua vida é quando nossos filhos buscam o Senhor, porque nos viram buscando ao Senhor. Abraão invocou o Senhor, Isaac invocou o Senhor, mas Jacó também. Vamos lá, Jacó, Gênesis 46, 1. Olha lá, Gênesis 46, 1. Israel, que é Jacó, partiu com tudo o que possuía, chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, ao Deus que era o seu. Eu vi o meu pai fazendo isso. Eu vi o meu pai entregando sacrifício. Eu vi o meu pai adorando. Eu vou fazer igualzinho o meu pai. Um legado, buscar ao Senhor. Começa com Abraão, passa por Isaac, encontra Jacó. Berseba, lugar de buscar ao Senhor. Quero profetizar sobre a sua vida, que você vai deixar muito mais para os seus filhos do que bens. Você vai deixar um exemplo de fidelidade e busca ao Senhor. Pais que não ensinam os filhos a adorar a Deus, a buscar acima de todas as coisas, a viver para a glória de Deus, falharam na missão. Nossa fidelidade ao Senhor, nosso compromisso com a igreja, com Cristo, nossa vida de oração, nossa vida de devoção, deixa marcas profundas no coração dos nossos filhos. Pai, ei, você que está servindo aqui na igreja, Deus está vendo você tocar, mas os seus filhos, sua filha está vendo você tocar, Marquinhos. Eu tenho certeza que ela está se espelhando em você. Os seus filhos estão vendo o que vocês estão fazendo aqui hoje.
Ei, vocês estão servindo, vocês são exemplos para os seus filhos. Ei, os seus filhos vão invocar ao Senhor, e Ele vai dizer: eu estou invocando o Deus que eu vi o meu pai invocar. Eu aprendi a amar o Deus que eu vi o meu pai amar. Eu aprendi a servir, a seguir ao Deus que eu vi o meu pai seguir. Quem está comigo, diga glória a Deus. Agora, se você não for referência para eles, pode ficar tranquilo, a Virgínia vai ser. Não, se você não for referência, pode ficar tranquilo, o Lucas Neto, o Felipe Neto vai ser. Tem tanta gente querendo ser a referência para os seus filhos, ensinando aos seus filhos a tirar a roupa, a investir na nudez, a falar coisas que nunca fizeram. Seja referência na vida dos seus filhos, ensine a eles a buscar ao Senhor. Quem está comigo, diga glória a Deus. Terceiro legado que eu aprendo através de Berseba. Quem está aqui? Berseba é um lugar de encontro com Deus. Olha o que Abraão faz. Gênesis, você já leu. Ele planta uma tamargueira, invoca o nome do Senhor teu Deus. Abraão é um exemplo de encontros com Deus. É um exemplo. Mas olha o que acontece com Isaac. Gênesis 26, 23. Põe para mim, eu quero acompanhar com vocês, para a gente acompanhar junto. 26, 23. O 23. Diz assim: dali Isaac foi para Berseba. Foi para onde? Verso 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: ei, eu sou o Deus de... eu sou o Deus do seu pai. E sou o mesmo Deus, o seu Deus. Veja quanto legado, irmão. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, eu estou com você. Lugar de encontro com Deus. Aqui Isaac tem um encontro com Deus, o Deus do pai dele. Mas não para por aí, vai lá com Jacó. Jacó já tinha tido tantos encontros no Val de Jaboque e tantos outros lugares. Mas aqui está em Berseba. Olha que diz em Gênesis 46, 2, por favor. Deus falou a Israel, ou seja, Jacó, em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. O Deus que teve um encontro com Abraão é o Deus que teve um encontro com Isaac, é o Deus que teve um encontro com Jacó. O Deus que teve um encontro com o Eduardo é o mesmo que tem um encontro com Caio, que vai ter um encontro com os filhos do Caio. Giovanni, eu profetizo isso na sua vida. O Deus que você teve um encontro vai ser o mesmo Deus que as suas filhas já estão seguindo, os seus netos vão seguir, os seus bisnetos vão seguir. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Para deixar um legado, é preciso um encontro com Deus. Cada encontro genuíno com Deus marca não apenas a nossa vida, mas também a nossa geração. Ninguém pode deixar um legado espiritual verdadeiro sem primeiro ter um encontro com Deus. Os filhos precisam conhecer o Deus de seus pais, mas também desenvolver uma experiência com esse Deus. Escute o que eu vou dizer para você agora. O maior patrimônio que um pai pode transmitir à sua família é uma vida de comunhão com Deus. Você pode deixar riquezas e bens, mas se não deixou o Senhor, você fracassou. Ei, papai, deixa a porta do quarto aberta, deixa os seus filhos ver você de joelhos, prostrado. Papai, aqui no culto, levante as mãos, se ajoelhe, deixa os seus filhos olhar para você e ver a entrega que você está dando. Sabe, papai, você que é dizimista e ofertante fiel, faça junto com os teus filhos, mostre para ele a importância de entregar tudo para Jesus. Seja um exemplo para os seus filhos. Ensine a eles. Olha o que eu vou dizer agora, pastor Anderson. Tem gente aqui que não vai gostar de mim, mas tá bom, tá bom. Ensine aos seus filhos a amar mais a Deus do que a você. E aí você cumpriu a sua missão. Ensine os seus filhos a ter um encontro tão profundo com Deus que eles amem mais a Deus do que a você. Aí sim,
você teve um encontro perfeito e completou a sua missão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Perceba o lugar que Abraão teve encontro com Deus, Isaac teve encontro com Deus e Jacó teve encontro com Deus. Perceba também o lugar de ouvir a Deus, é um legado. Afinar os nossos ouvidos. Olha o que diz Gênesis 22:1. Depois dessas coisas, Deus pôs à prova a Abraão. Ele disse a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Não quero saber o que é. Nem sabia o que era. Aliás, se Abraão soubesse o que ele era, o que era o chamado, Abraão não tinha dito eis-me aqui. Eu sempre falo isso com a pastora disse, se a gente soubesse o que era ministério, a gente não tinha aceitado. Mas nós estamos vivendo o melhor, nós estamos vivendo no melhor lugar do mundo, é onde Deus nos plantou. Mas presta atenção que agora vai pegar. Deus chama Abraão e diz, pega o seu filho, Isaac, o filho da promessa, sim ou não? Abraão era um tremendo de um adorador. Mas agora Deus pede para ele o Isaac. Põe no altar. Põe no altar. Olha para mim. Vai ficar sério o negócio. Quando Deus te der uma bênção, seja o que ela for, patrimônio, filhos, casamento, ministério, qualquer coisa, não coloque essa bênção no lugar de Deus. Não coloque essa bênção. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, eu amo essa igreja, eu amo o que o Senhor me deu, mas não posso colocar nada no lugar que somente Deus pode ocupar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Cuidado em transformar a bênção que o Senhor te deu em idolatria. Abraão, eis-me aqui. Não sei o que é, mas eu vou. Olha o que acontece com Isaac. Vai lá. Gênesis 26:24. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Ei, Isaac, eu conto com você. Da mesma forma que eu contei com o seu pai. Vai para Gênesis 46:2. Tem gente acordada aqui ainda, diga glória a Deus. Deus falou a Israel em visões de noite, disse: Jacó, Jacó, e ele respondeu. Vamos lá, ele respondeu. Ele responde a mesma coisa que o vô respondeu. Estou dentro, conte comigo, estou ouvindo a sua voz. Estou ouvindo a sua voz. Papai, fique orgulhoso, feliz, quando você der um comando e o seu filho dizer para você: mas papai, mamãe, eu te respeito, eu te honro, mas Deus está me chamando para outra coisa. Deus está me chamando para outra coisa. Deus está me chamando para adorá-lo, para servi-lo, quem sabe até para o ministério. Eu brinco com os meus filhos, a Raquel fala, porque sofre na pele o ministério, sabe o que é. Mas se Deus chamar os meus filhos para o ministério, eu não tenho que falar é nada, eu só tenho que ficar quietinho, porque Deus não tem netos. Eu sou filho de Deus, os meus filhos também são filhos de Deus. Deus não tem netos. Deus não está pedindo permissão para mim, para algo que Ele me deu. Deus está dizendo: eu vou usá-lo. Fui eu que escolhi, fui eu que formei, fui eu que gerei. Você só tem para cuidar como uma flecha. Eu guardei dinheiro, irmão. Pense que eu fiz tudo em 20 anos para que meu filho fosse médico. Fiz tudo, guardei, fiz tudo. Cheguei para o Caio, ele disse: não, está se formando em direito. Nem forcei, porque é o que ele quer, é o que Deus está colocando no coração dele. Eu não tenho esse direito. Gostaria que o meu filho fosse médico, talvez a minha filha seja, mas ele sabe o que Deus tem para ele. Eu tenho orado, eu tenho intercedido, eu tenho buscado, eu aconselho eles, brigo, puxo a orelhinha deles, mas Deus não tem neto.
Ele é filho de Deus assim como eu sou filho de Deus. A Lívia é filha de Deus assim como eu sou filho de Deus. E Deus pode falar com eles. Deus pode falar com eles da mesma forma que fala comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nessas horas o ambiente fica um pouquinho pesado. Ouvir a Deus é um dos maiores ensinamentos que podemos transmitir para os nossos filhos. Pais, ensinem os seus filhos acima de tudo a ouvir a Deus. Pais, ensinem seus filhos a viver debaixo da direção de Deus, orientados pela palavra de Deus. Ensine os seus filhos a afinar os ouvidos espirituais. Esse é o maior legado que você deixa na vida deles. Quem está entendendo, diga amém. Tem um profeta que diz assim: as pessoas ouvem pelos olhos. Isso é lógico que parece uma loucura, a frase não fecha, mas o que ele quer dizer é que as pessoas estão ouvindo o que você está dizendo, mas estão confirmando pelo que estão vendo. Elas estão ouvindo tudo o que vocês estão falando, o que nós estamos falando, mas estão olhando com os olhos dizendo: deixa eu ver se é isso mesmo. E quando vê você adorando ao Senhor acima de tudo, buscando ao Senhor acima de tudo, sendo fiel acima de tudo, eles dizem: agora eu entendi a mensagem. Então seremos como Jacó, seremos como Isaac e seremos como Abraão, adorando ao Senhor acima de tudo. O legado de Abraão, representado aqui em Berseba, vai além de comida, bebida, vai para relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, adoração, entrega, a vida de culto ao Senhor. Berseba é o lugar onde as promessas de Deus são reafirmadas, o legado. Mas eu quero encerrar a mensagem de hoje com algo que aconteceu com Abraão, com Isaac e com Jacó. Abra comigo em Gênesis capítulo 21, 22. Olha o que Abimeleque e Ficol vai dizer para Abraão. Só a segunda parte, diz assim: Abraão, Deus está com você em tudo que você faz. Todo mundo está reconhecendo: Abraão, não tem como. Tudo que você faz, Deus está com você. Vamos de novo. Deus está com papai, Deus está com você. Ei, você que está construindo o futuro, jovem, solteiro, enfim, qualquer um, Deus está com você. Essa é a nossa força. Deus está conosco. Mas aí chega em Isaac, Gênesis 26, 24. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com o Deus que estava com Abraão está com Isaac. O Deus que está comigo vai estar com a Lívia, está com a Lívia. O Deus que está com você, Maurício, vai estar com o Enzo. Entenda isso. O Deus que está com você vai estar com seus filhos, vai estar com... Nós precisamos deixar um legado para a nossa casa. Se você não deixa um legado, você deixa uma marca profunda dentro da sua família. Mas olha o que acontece com Jacó. Gênesis 46, 3. Então Deus disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque farei de você uma grande... Eu estive com seu pai, eu estive com seu avô, e vou estar com... Me dá 2 minutos. A pastora falou algo hoje, eu vou acrescentar na palavra. É linda a história de Abraão, sim ou não? Todo um legado. Acontece com Abraão, acontece com Isaac, acontece com... Mas a desobediência de Saul gerou morte para ele, para o seu filho. E por causa disso, Mefibosete ficou aleijado. Da mesma forma que você deixa um legado, alcança toda a sua geração. Se você não deixar um legado espiritual para sua família, você precisa entender o que aconteceu com a vida de Saul. Mefibosete pagou um alto preço por causa da desobediência do vô. Mas com você não. Hoje está mudando a sua história.
O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está sobre a sua vida. Quem está aqui, diga glória a Deus. Mas não para por aí. Mateus capítulo 1, verso 1. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Presta atenção, Mateus 1, 1. Põe para mim. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus Cristo, filho de... que era filho de Abraão. Logicamente que aqui não está falando, né? Mas está nos lembrando. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo se cumpre uma promessa feita a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da... Em ti serão benditas todas as famílias da... A sua família será bendita. A sua família será bendita. Desde o chamado de Abraão, Deus havia prometido: vai ser abençoado. Por isso, viva de maneira que o seu legado não seja apenas de bens materiais. Eu vou pegar pesado agora. Não deixe os seus filhos ver você só trabalhando. Não deixe ver os seus filhos ver você fazendo as coisas só deste mundo. Tudo isso é importante, mas deixe os seus filhos ver você orando, jejuando, buscando a Deus, se entregando a Deus, sendo fiel a Deus. Deixe eles ver exemplo em todas as áreas da sua vida. Viva de maneira que o legado passe as bênçãos materiais, mas seja um legado de fé, de obediência, de intimidade com Deus. As próximas gerações fazem parte do propósito de Deus. Deixa eu dizer uma frase que eu disse de manhã e eu termino. Aliás, eu não disse de manhã, vou dizer à noite. Olhe bem para essa frase. Aonde você termina é onde os seus filhos começam. Termine o mais longe possível, o mais alto possível. Deixe os seus filhos ver você tendo as experiências mais incríveis com Deus. Deixe os seus filhos vendo você tendo as experiências mais profundas com Deus. Deixe os teus filhos ver você no auge do ministério. Deixe os seus filhos ver você servindo ao Senhor. Não vai passar desapercebido. Quem está comigo, diga a glória a Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o mesmo Deus do Anderson, do Otávio, da Júlia, da Vitória. É o mesmo Deus que está aqui, que vai passar de geração em geração. Deixa eu profetizar algo na sua vida. Vai vir 10, 15, 20 gerações. Eles vão louvar ao Senhor, vão exaltar ao Senhor, vão engrandecer ao Senhor e nem vão saber quem começou. Quem será que começou isso? Aí eles vão puxar até chegar em você. Olha quem mudou a história. Foi a Bia, foi o Rick. Eles mudaram a história. Eles se entregaram para Jesus. Eles entregaram a vida para o Senhor. A minha família vinha de divórcio. A minha família vinha de vícios. A minha família vinha de destruições. A minha família vinha só de desgraça. Aí chegou neles. Eles decidiram. Estou só usando exemplo, tá? Não aconteceu isso, né, Bia? Graças a Deus. Mas aí chegou neles, eles mudaram a história. Eles decidiram mudar a vida, entregar a vida para Jesus. E foi aí que uma nova história começou a acontecer. Aí que tudo mudou. Aí que tudo mudou. O que era maldição se transformou em bênção. O que era enfermidade virou cura. O que era miséria virou riqueza. O que era inferno virou céu. Tem salvação chegando na nossa casa. Quem crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Você pode celebrar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Vamos cantar isso. Vamos cantar. Que a bênção do Senhor. Diga.